No vídeo de hoje nós vamos ver o quão forte o Luffy seria se ele não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi e o quão forte ele poderia vir a se tornar. Nós vamos ver também quem é mais forte, os Generais da Doçura ou as Calamidades. E por último nós vamos ver quais dos inimigos que o Luffy já derrotou que o Zoro conseguiria derrotar atualmente. Ficou curioso? Então segue comigo e acompanhe esse vídeo aqui até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Se você gostar desse vídeo, já deixa aquele likezão. E se não for inscrito, já se inscreve aí, porque o Sogeking me disse que a única chance dele voltar para a série é se vocês se inscreverem aqui no canal. Se vocês não se inscreverem, ele não vai aparecer. Então já se inscreve aí e deixa o like. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Rafael Fusion perguntou, se o Luffy fosse equivalente ao Roger, quem seria equivalente ao Barba Branca? E Garp, seria mesmo o Kobe? Cara, inicialmente eu pensei no Law como equivalente do Barba Branca pro Luffy, mas eu vejo que a relação entre eles dois não é uma relação de rivalidade, é mais de amizade mesmo. O Luffy se sente muito amigo do Law, e o Law corresponde isso da sua maneira. E eu acredito que se o Law não tivesse um bando, o Luffy o chamaria para fazer parte dos Mugiwaras. Aí também pensei no Kid, que a relação deles é de rivalidade, mas essa rivalidade eu vejo mais no Roger com o Chique, e o Kid faria esse papel do Chique pro Luffy. Então, pegando fora do aspecto ali dos supernovas, eu ficaria com o Katakuri. Ele tem uma relação de respeito com o Luffy e eu acredito que sempre que eles se encontrassem, eles iriam batalhar para ver quem é o mais forte, mas sempre com aquele respeito que o Barba Branca tinha pelo Roger. Então eu vejo essa relação entre o Luffy e o Katakuri. Agora, equivalente ao Garp, a gente tem duas possibilidades. A primeira delas é o Smoker e a segunda o Kobe. Eu só não aposto no Kobe agora porque eu acredito que ele ainda está fraco. Ele não evoluiu bastante para rivalizar com o Luffy. Enquanto o Smoker, mesmo que ele esteja apanhando agora no Novo Mundo, ele está gradativamente mais evoluindo. Então, no lugar do Barba Branca, o equivalente para ele seria o Katakuri, e no lugar do Garp, o equivalente para ele seria o Smoker, no caso do Luffy. Pandaman o Mito perguntou, o quão forte você acha que possa ser o exército de Elbaf para Big Mom considerar ele tão desejado? Visto que o Hyruujin é um novato, eles podem ser os guerreiros mais fortes fisicamente? No discurso da Big Mom sobre se ela tivesse o poder do exército dos gigantes à sua disposição, ela já teria derrotado todos os outros Yonkou, isso claro, se a Chiffon tivesse casado com o príncipe da Elbaf, eu acredito que ela esteja falando mais em questão de poder massivo e de orgulho, porque se ela pegasse um exército ali dos gigantes e mandasse para o território de outro Yonkou, eles só parariam depois que eles devastassem todo o território e que eles conseguissem vencer ou morrer. Esse é o código de conduta deles, lutar até a morte, para vencer ou morrer no final. Aí eu acho que a Big Mom só usaria eles para devastar o território inimigo e cansar o próprio inimigo também, para ela chegar no final e só derrotar o Yonkou mais forte lá e assim ela conseguir vencer. Agora no caso do Hyruujin e do seu bando, eu acredito que eles são os gigantes mais fortes que existem, até porque eles são os novos piratas gigantes, fazendo a mesma coisa que o Dory e o Brog fez antigamente, que eles devastaram os mares colocando medo em todo mundo. Mas se vocês prestarem bem atenção, o Hyruujin não é tão forte assim, porque lá em Dressrosa, o Luffy derrubou ele com um só ataque. Então eu acredito que a força dos gigantes é mais em seu conjunto e na devastação que eles podem fazer em uma determinada ilha. E a Big Mom usaria isso aí muito bem a seu favor. Ivanilde Silva perguntou, como você acha que o Ace se sairia no lugar do Luffy na guerra de Marineford? Isso aconteceria com o Ace pedindo pro Barba Branca salvar o Luffy e ele aceitaria. Eu acredito que o Ace se sairia muito melhor que o Luffy, até porque quando o Luffy foi pra guerra de Marineford, ele era considerado uma criança em meio aos adultos, enquanto o Ace já era considerado um adulto ali em relação aos outros piratas e já conseguia rivalizar com as forças mais fortes que estavam lutando naquela guerra. Então naquela corrida que o Luffy fez até salvar o Ace, que eu também já fiz um vídeo falando como o Luffy atual conseguiria fazer aquela corrida, o link vai estar aparecendo no card aqui em cima,
eu acredito que o Ace se sairia muito melhor, até pelos seus poderes de Akuma no Mi e por não ter o conceito de Haki bem definido naquela guerra. Então eu acho que o Ace se sairia muito melhor e conseguiria salvar o Luffy. Só que eu não acho que o final seria diferente. Eu acho que o Ace salvaria o Luffy, mas mesmo assim, no final ele acabaria morrendo. Killer Boy perguntou, como você acha que seria o nível de força do Luffy caso ele não tivesse ingerido a Gomu Gomu no Mi? O Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi quando ele tinha 6 anos, e de lá até os seus 17, que foi quando ele começou a ser um pirata, ele treinou todas as suas capacidades até dominar por completo a sua fruta. Agora, se ele não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi, ele teria feito esses 11 anos de treinamento só com as suas capacidades físicas, ampliando todas elas, assim como o Ace também fez. Antes do Ace zarpar e se tornar um pirata, ele teve o mesmo treinamento que o Luffy, e ele se tornou um pirata com a sua própria força. Ele não imaginava que ele iria encontrar uma Akuma no Mi, então ele treinou todas as suas capacidades físicas para ser um pirata muito forte sem o uso das Akuma no Mi. Mas aí ele teve sorte e encontrou a Mera Mera no Mi. Aí juntou os poderes de um personagem forte com os poderes de Akuma no Mi. E o Ace se tornou bastante forte e fez seu nome no mundo da pirataria. Até que, no início, ele já foi até chamado para fazer parte dos Shichibukais. Agora, se o Luffy não tivesse comido uma Akuma no Mi, eu acredito que ele se tornaria tão forte quanto o Ace se tornou antes de ser um pirata. E eu acredito também que ele derrotaria todos os seus inimigos ali do West Blue. Bug, Don Krieger, Arlong, seria muito mais difícil, mas eu acredito que ele derrotaria. E vou até além, eu acredito que ele também derrotaria o Crocodile, até porque a fraqueza dele não está relacionada com a borracha, mas sim com a água. E se o Luffy descobrisse ela, ele poderia derrotá-lo. Agora, um pilar que o Luffy não conseguiria derrubar seria o Enel, porque como a gente sabe, ele derrotou todo mundo na ilha de Skypiea, só não o Luffy, porque o Luffy era seu inimigo natural. Sendo de borracha, ele era isolante dos poderes da Gorogoro no Mi do Enel. E por isso no final o Luffy conseguiu vencer. Esse era o único inimigo inicial que eu acredito que o Luffy não conseguiria vencer. Agora, se ele viesse a aprender o Haki, aí o céu é o limite, porque a gente tem personagens como Shanks, Rayleigh, Garp e até o Roger que não tinham poderes de Akuma no Mi e se tornaram tão fortes quanto os usuários. E eles são monstros nos mares de One Piece. Então esse é o patamar que o Luffy poderia chegar em nível de poder se ele não tivesse uma Akuma no Mi. Jorge Luiz perguntou, 3 calamidades versus 3 generais doces, quem leva? Eu apostaria nas calamidades, até porque dos generais da doçura, eu acredito que o único que seja realmente forte seja o Katakuri. Os outros 2 ou 3, porque eram 4, eu não acredito que sejam tão fortes assim. Um deles perdeu pro Uruji, o outro perdeu pro Luffy, e a Smurf não conseguiu fazer nada contra os Mugiwaras em todo o arco. Então eu não apostaria neles como fortes, tão fortes assim quanto as outras calamidades. Agora já o King, o Queen e o Jack já mostraram a sua força. O King ainda não, mas ele aparenta ser o mais forte dos 3. Já o Queen já lutou contra a Big Mom e o Jack já lutou contra personagens muito mais fortes que ele, que são os Almirantes. Mesmo que ele tenha perdido, ele mostrou seu poder em lutar contra eles e sair com vida. Então, eu apostaria nas calamidades e não nos generais da doçura, porque eu acho que deles só o Katakuri é muito forte, os outros nem tanto. Emerson Rocha perguntou, o Bug pode se dividir a nível molecular? Cara, eu acredito que sim, mas não no seu estado atual, eu apostaria nisso para um despertar. Só que o estado molecular eu acho que já é demais para os padrões de One Piece. Então eu apostaria que o Bug se dividiria ali até ficar em um estado pastoso, como se ele fosse uma Logia, por exemplo. Aí ele poderia controlar todas as suas partes e passar por debaixo de uma porta, por exemplo, ou entrar em fechaduras, algo do tipo. Ele se cortaria e ficaria em pedacinhos até ficar uma pasta. Eu acho que isso seria cabível para o mundo de One Piece e não seria tão absurdo quanto se cortar até o nível molecular. Eu acredito que assim o Bug seria bem apelão. Valdeir Moura perguntou, quem dos vilões que o Luffy derrotou que o Zoro não conseguiria vencer? Vamos lá, eu vou um pouco mais além. Eu vou pegar todos os inimigos com que o Luffy já lutou, mesmo que ele não tenha conseguido vencer, e vou comparar com o Zoro para ver quais deles ele conseguiria vencer e quais ele não conseguiria vencer.
Iniciando de cima para baixo, nós temos o Kaido, que o Luffy ainda não derrotou, e eu acho que o Zoro também não conseguiria. Temos também o Katakuri, que o Luffy conseguiu derrotar com muito esforço, tendo que evoluir bastante, principalmente o seu Haki, para conseguir vencer. Eu acho que o Zoro também não conseguiria derrotá-lo. Temos também o Charlotte Cracker, que o Luffy derrotou lá com o seu Tankman. Eu acho que esse o Zoro conseguiria vencer. Até porque o Charlotte Cracker não consegue, ele não suporta ter ferimentos no seu corpo. E o Zoro poderia lançar seus ataques a longa distância até conseguir acertá-lo. E também tem o fato que eu acredito que o Zoro conseguiria se sair melhor contra os biscoitos do Cracker. Continuando, nós temos também o do Flamingo, que o Luffy conseguiu derrotar com muito esforço e com a ajuda de outras pessoas para que ele pudesse recuperar o seu Haki e voltar para a batalha. Esse eu acredito que o Zoro também não conseguiria derrotar, até porque o do Flamingo tem uma quantidade enorme de fios que ele pode utilizar para parar os ataques cortantes do Zoro. E no final ele pode só manter a distância e atacar o Zoro de longe até conseguir vencê-lo. Em Punk Hazard a gente tem ali o Caesar, e esse eu acredito que o Zoro conseguiria derrotar facilmente, até porque o perigo do Caesar é que ficasse perto dele. Porque perto dele ele pode tirar o oxigênio e a pessoa não vai respirar. É só o Zoro mandar ataques de longe que ele consegue vencer. Na Ilha dos Tritões nós temos o Rody Jones, que o Luffy conseguiu derrotar e o Zoro também conseguiu derrotar, mesmo ele comendo lá as pílulas para dar mais poder para ele. E no final o Zoro só foi capturado porque ele estava lutando embaixo d'água e não poderia respirar. Agora, se fosse uma batalha como foi a batalha do Luffy contra o Rody Jones, eu acredito que o Zoro conseguiria vencer. Em Impel Down a gente tem o Magellan, que o Luffy não conseguiu vencer e acabou tendo que fugir. E eu acho que o Luffy atual conseguiria dar um pouco mais de trabalho para ele e no final conseguiria vencer. Mas a gente tem que notar que o Magellan também evoluiu depois do time skip, ele só não mostrou ainda. Agora, na questão do Zoro, eu acho muito difícil o Zoro conseguir vencê-lo. Mesmo que ele utilize ali as suas espadas e não toque diretamente no corpo do Magellan, o Zoro ainda não teve batalhas contra usuários de veneno, não que eu me lembre. E o Magellan pode criar vários tipos dele, que vão desde gases venenosos ali em seu arredor até as hidras, que podem atacar a longa distância. Eu acho que seria uma batalha muito difícil para o Zoro, mas eu acho que ele não conseguiria vencer. Em Enies Lobby, Luffy lutou contra o Rob Lute e acabou vencendo. O Luffy atual também eu acredito que conseguiria vencer, e o Zoro também, até porque essa batalha é uma batalha física, uma batalha corpo a corpo, e isso seria bom para o Zoro, seria uma vantagem para ele com as suas espadas e ele conseguiria vencer também. Agora, contra o Enel e o Crocodile, eu não tenho certeza se o Zoro conseguiria vencer, até porque nós estamos contando o Zoro atual, ele lutando contra esses personagens. Então a gente tem que contar que esses personagens também evoluíram. Se o Crocodile e o Enel aprenderam Haki, seria difícil para o Zoro vencer. Agora, se eles não tiverem aprendido Haki, aí eu acredito que o Zoro consegue vencer, até porque com o Haki do armamento, o Zoro consegue acertar o golpe neles. E com o Haki da observação consegue desviar de todos os seus ataques. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e não se esqueçam, lá na comunidade do canal tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, e se não for inscrito, se inscreve aí, porque essa é a única chance do Sogeking voltar para a obra. Ele que me disse. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!